queridos amigos que nos acompanham pelo canal de transmissão online da Fraternidade Espírita do Irmã Sheila, queridos amigos e amigas aqui presentes, Deus nos guarde, nos envolva nas blandícias de proteção superior, por intermédio dos Espíritos bons. Antes de adentrarmos especificamente no tema, gostaríamos de, como sempre nos solicito, e a gente quase sempre esquece, de fazer menção ao canal que nós participamos, o Raciocínios Espíritas, àqueles que não conhecem, embora seja algo conhecido principalmente da casa, que é um canal irmão do, por exemplo, o canal do Irmã Sheila, que transmite, por meio dos seus trabalhadores, conteúdo espírita gratuito e sem nenhum interesse de qualquer natureza, senão fomentar a divulgação dos ensinamentos evangélicos à luz da doutrina espírita. Gostaria de mencionar isso porque depois das nossas exposições, frequentemente algumas pessoas nos abordam perguntando onde é que conteúdo como esse ficará disponibilizado na internet. Aqueles que se interessarem, nós temos aqui alguns cartões do canal, tanto eu quanto minha amiga Patrícia Lins, oradora espírita que também colabora com o Raciocínios Espíritas, e que podemos aí ofertar. Trata-se de um ecossistema virtual que disponibiliza conteúdo. No caso da palestra aqui em pauta, no dia de hoje, será disponibilizado tanto em nosso canal, como no canal da própria Irmã Sheila, que está sendo transmitido ao vivo e mais tarde será hospedado de maneira permanente no YouTube, no canal da referida instituição. Em nosso grupo, nós temos a semelhança do que tem aqui nas palestras que são divulgadas, não apenas as nossas palestras, mas também estudos, abordagens teóricas, abordagem de obras, estudo de obras mediúnicas sequenciados esses estudos no nosso canal, não apenas feito por mim, mas por outros colegas e outros confrades. O termo parábola, expressão grega, que é traduzido do grego antigo para o português, significaria jogar ao lado, lançar ao lado. Porque a expressão parábola é a junção de dois termos gregos, baleim ou balém, lançar, e para ao lado de. Parábola, portanto, significa essa figura de linguagem, figura de estilo e até gênero literário, através de cujo instrumento se utiliza paralelismos, portanto, lançar ao lado, através de alegorias, metáforas, através de alusões indiretas, para se falar a respeito de uma coisa, mas não utilizando a linguagem frontal, direta, senão através de paralelismos, de analogias, de comparações, de metáforas. A parábola é um gênero antigo, que está presente especialmente na tradição oriental. Porque no Oriente, especialmente no Oriente de séculos atrás, não apenas na antiga Palestina de há 2000 anos, mas no Oriente de uma maneira geral, multimilenar, a tradição era muito mais oral do que escrito. E os ensinamentos religiosos, especialmente, mas também a tradição familiar, a tradição cultural, a tradição dos povos, a tradição das grandes famílias e os grandes clãs, eram transmitidas todas essas tradições verbalmente, através de contos, de fábulas, de casos, de metáforas, de koans, de parábolas. Não é por outra razão que os grandes fundadores de religião, de Hermes Trismegistro a Lao Tse, de Confúcio a Zoroastro, de Buda a Krishna, utilizaram-se de alegorias, de metáfora, para transmitir os seus ensinamentos, porque ficaria mais fácil, e seria um recurso mais fácil, de não apenas catalisar as atenções, fomentar o ensino-aprendizagem, facilitar a memorização do ensino através de contos simples e, sobretudo, preservar os ensinos religiosos numa cultura que não era nada acadêmica, nada inserida na escrita formal,
na cultura mais sofisticada do ponto de vista das letras, mas era uma cultura predominantemente popular. É por essa razão que na tradição antiga a oralidade exercia um papel preponderante. E na tradição de Israel de há 2000 anos, melhor dizendo, da antiga Palestina de há 2000 anos, não apenas no Antigo Testamento, mas em toda a tradição dos rabinos e também da tradição patriarcal muito valorizada e cara dos judeus ou do hebreu do passado, todos os ensinos, as coisas valiosas eram passados de pai para filho, de geração a geração, através das tradições judaicas, das tradições de família e, por consequência, ou junto disso, a tradição religiosa do Pentateuco mosaico, em especial, e da lei toda com seus profetas, de uma forma geral, que era transmitida também de natureza muito mais oral, até porque a escrita não apenas era inacessível para a maioria das pessoas, mas era um processo caro, um processo oneroso para a maioria da população, contratar um escrevente chamado escriba para traduzir ou para copiar um copista em pele de animal, em pergaminho caro, em pele de carneiro quase sempre, em um processo rudimentar e penoso, a fim de o indivíduo obter o acesso ao livro, o acesso ao conteúdo escrito, senão de natureza oral, ouvindo da sinagoga, dos templos religiosos, cujos sacerdotes não apenas eram os religiosos, mas era a classe mais esclarecida e a elite financeira da época, e que detinha o monopólio também das escrituras, se ouvia deles e se reproduzia mais tarde na tradição familiar, na tradição cultural dos povos. A parábola, portanto, era um recurso, um gênero linguístico, um recurso de imagem, uma figura de estilo para facilitar a comunicação e para transmitir ensinamentos que ficariam mais fáceis, gravados na memória popular, na tradição. Porque um conto simbólico, o indivíduo tem uma facilidade muito maior de gravar, de decorar, de memorizar e transmitir a miúde e reproduzir, guardando, portanto, os ensinamentos. No entanto, em Jesus, a parábola, esse gênero literário, alcança um nível antes nunca sonhado, de tal forma que quase não se pensa ou não se estuda a parábola dissociado hoje da tradição evangélica. Quase sempre, se você abre uma enciclopédia ou abre o buscador Google, ou sei lá qual for, na internet para escrever parábola, quase sempre a definição de parábola está associada ao Novo Testamento e ao discurso do Cristo, em que pese já havia essa prática e esse recurso de comunicação. Jesus elevou a parábola a um nível ético, estético e religioso incomparável, de tal forma que a tradição futura vai associar o gênero parabólico quase que indiscutivelmente e exclusivamente ao Evangelho de Jesus. Tal a forma como ele transformou o estereótipo e aquilo que se concebia como parábola. Tal era a magia do seu discurso e a mensagem poderosa que ele imprimiu através do gênero literário de parábola. Jesus utilizou-se, portanto, de um recurso conhecido, mas muito evoluído, muito desenvolvido, com a sua retórica, com a sua oratória, com a sua sofisticação, em que pese a linguagem e o texto ser simples, porque ele utilizava das coisas mais simples, para que o texto literal fosse compreendido por todos e fosse de fácil entendimento, guardava, no entanto, naquelas parábolas que ele enunciou, ensinamentos muito profundos, conteúdos dos mais profundos, que teriam um caráter universal, de sabor de atualidade em todas as épocas. Porque em qualquer época que nós examinamos a parábola tem um sabor de atualidade, de contemporaneidade,
compatível com o contexto que a gente vive, mas também compatível com o contexto que ele vivia há 2000 anos na antiga Palestina. Porque as parábolas de Jesus digamos assim, aquilo que predomina em termos de quantidade no seu discurso. Porque o discurso de Jesus pode ser dividido em 2 grandes eixos: o Sermão da Montanha e as suas parábolas. O Sermão da Montanha é aquele discurso sucinto, sintético, que é o alto nível, que é a síntese, que é o resumo de tudo aquilo que o Cristo ofereceria. O Sermão da Montanha, que é a ética ainda não totalmente compreendida e pouco assimilada na época dele, numa linguagem direta, numa linguagem frontal, numa linguagem clara. O Sermão da Montanha é o suprassumo da doutrina do Cristo, e as parábolas, que constitui o segundo eixo, são explicações dos conceitos de maneira detalhada do Sermão da Montanha. As parábolas de Jesus são tentativa de facilitar também, ao mesmo tempo, para a população, aquele discurso do Sermão do Monte, muito complexo, muito profundo, para a maioria, se não todas as pessoas da sua época. Nas parábolas de Jesus, ele lida com arquétipos. A palavra arquétipo, que está associada à teoria junguiana do psicólogo e psiquiatra suíço, que cunhou, que se apropriou desse termo, embora o termo já aparecia antes de Jung, nos neoplatônicos, nos grandes místicos, discípulos de Platão, que falava que nós trazemos marcas ancestrais do mundo das ideias, por ter o termo arquétipo, que significa marcas arcaicas ou marcas primitivas. E Jung se apropriou dessa teoria desse termo para desenvolver a sua teoria a respeito de padrões universais que estariam no inconsciente coletivo. E esses padrões que se repetem ao longo das culturas. Em cada época, determinados padrões se repetem, embora a aparência seja diferente, mas a essência é a mesma. As parábolas em Jesus lida com arquétipos. Lida com esses temas que são universais. E por isso essa sensação de que a parábola que ele disse há 2000 anos, quando a gente lê agora, se a gente conseguir entender, apropriado ou compatível com o que a gente está vivendo, parece que foi escrita agora, a parábola. Porque tem esse sabor. Da mesma forma que alguns outros ensinamentos do próprio Evangelho. Porque alguns ensinamentos, principalmente proféticos, lidam com padrões que acontecem no ciclo da humanidade, que acontecem periodicamente no planeta. Eu utilizei de uma metáfora muito grosseira e até infantil em outro centro espírita que falei sobre isso, e vale a pena repeti-lo. Pense que os arquétipos são recipientes, como esses copos de vidro aqui. E o que se coloca no recipiente são os temas de acordo com as épocas. Eu posso colocar suco de fruta, posso colocar água, posso colocar a bebida que for. Lidando com arquétipos, a semelhança do que aconteceu no Apocalipse de João. E aí as pessoas interpretavam ao pé da letra. Não, porque os quatro cavaleiros do Apocalipse de João são fulano, beltrano, cicrano, que desencadearam guerras mundiais. Podem ser. Mas esse é o suco que a gente está colocando no recipiente. O que o Apocalipse de João está falando é que existem quatro elementos que dificultam o progresso da humanidade. Portanto, cavaleiros sombrios do Apocalipse, que podem ser pessoas hediondas que desencadeiam guerra, pode ser contextos específicos, são os conteúdos que a gente vai colocando. Mas o arquétipo é o recipiente, é o copo. Por essa razão, as parábolas de Jesus lidam com isso. Então, quando a gente lê a parábola dos talentos, a gente fica, meu Deus, ele está falando de recursos monetários comerciais, em que se distribui os talentos de acordo com cada um, e cada um usufruiu e investiu nos talentos, depois prestando contas ao dono, ao proprietário, ao administrador. E aquele que administrou mal enterrou o seu talento e depois teve que prestar contas e passar uma situação constrangedora, porque nem os juros, nem rentabilidade ele conseguiu dar. Jesus, utilizando linguagem comercial, ele falava de algo profundo, que pode ser entendido talento como potencialidade da alma, pode.
Pode ser entendido o talento como as capacidades que eu tenho na encarnação? Pode. Pode ser compreendido o talento como filho? Pode. Quantos de nós pegamos um filho e enterramos simbolicamente o próprio filho? E mais tarde o Senhor vai dizer: o que fizeste do talento que eu te confiei? Portanto, são padrões arquetípicos que servem para qualquer época. E é essa a beleza e a profundidade da parábola. E o que é mais impressionante é a inteligência emocional de Jesus de lidar com o público com o qual dialogava. Porque se ele estava com comerciante, ele falava a parábola de comerciante. Se ele estava com pescador, ele falava a parábola de pesca. Se ele estava com agricultor, ele falava de parábola de agricultura. Se ele estava com religioso, ele falava a parábola da lei, sobre a lei. É impressionante como ele conseguia dar os mesmos ensinamentos através das parábolas, com a linguagem apropriada daquele que o ouvia, para que ele pudesse entender. Então, quando estava com agricultores, ele falava a linguagem para eles. Quando estava com comerciante, ele falava a parábola dos talentos, ele falava a parábola da dracma perdida, a moeda que se perdeu, a parábola dos devedores e credores, a parábola do óbolo da viúva, que alguns compreendem esse episódio como parábola. Aí com os agricultores, a parábola da ovelha perdida, que é a mesma da moeda perdida, só que agora adaptada para a agricultura. A parábola do administrador infiel. E assim por diante. Aí quando está com o pescador, parábola da rede, parábola dos pescadores. E assim por diante. Está com doutores da lei, ele fala sobre a lei. E coloca a misericórdia acima da lei. Parábola do filho pródigo, parábola do bom samaritano, parábola do fariseu e do publicano, que vai ser abordado futuramente aqui. E assim por diante. A depender do público, do interlocutor, Jesus atuava com uma linguagem compatível, o que é eminentemente pedagógico. Porque a função das parábolas de Jesus tinha um caráter universal, tinha um potencial universal, tinha uma linguagem simples na aparência, mas tinha conteúdos profundos. E aí que eu acho que é interessantíssimo, porque a parábola respeita o nível evolutivo das pessoas. A depender do meu nível de maturidade, eu consigo entender uma parte da parábola, mas não toda. Aí daqui a 100 anos, quando eu estiver reencarnado, e eu ler a mesma parábola, eu já compreendo um pouco mais. Eu vou penetrando mais. A depender do meu nível de maturidade. Não violenta aquele que está no nível atrasado, e nem limita aquele que tem sede demais e que já tem maturidade para compreender mais. Esse é o mecanismo de sabedoria da parábola, que numa linguagem direta ele não conseguiria. Ademais, diz a semiótica e a linguística, que através de metáforas nós conseguimos explicar coisas abstratas que a linguagem verbal não consegue. A linguagem direta. Por isso as metáforas, as analogias, são mais fáceis de compreender as abstrações. E Jesus estava falando de abstrações. Não abstrações no sentido de fantasias, mas estava falando de espiritualidade. De conteúdos que não são materiais. São concretos, mas são espirituais. Não são físicos. E como são conceitos que têm algo de abstração, era necessário que ele não limitasse esses conceitos numa linguagem mais direta. Ademais, pela pobreza do aramaico e do hebraico da época, ele tinha que preservar a grandeza da sua mensagem através desses contos que não limita, que não encerra. Augusto Cury, o psiquiatra brasileiro, em uma das suas obras vai dizer que as parábolas de Jesus também têm uma outra finalidade: preservar a mensagem dele das adulterações. Porque se partes do Novo Testamento puderam ser alterados, e é provável que houve enxertos e modificações ao longo da Idade Média, como é que a gente altera uma parábola? Se altera qualquer coisa, a história fica sem nexo, sem pé nem cabeça. Como é que a gente pega a parábola do bom samaritano e muda alguma coisa? Se mudar, perde o sentido. Era uma forma inteligente, que Jesus sabia, de preservar o seu conteúdo para o futuro. Até porque as mentes maliciosas iriam olhar aqueles contos, não iriam entender profundamente e iriam deixar para lá, sem ter interesse de modificá-los. Era, portanto, a sabedoria desse espírito notável. Ademais, a parábola tem esse potencial
que nós chamamos de heurístico, ou seja, um potencial que carrega a verdade, né? Um potencial de verdade, é que possui níveis de interpretação. Os melhores teólogos estudiosos do judaísmo, não é nem do cristianismo, do judaísmo, dizem que os contos e as metáforas do povo hebreu possuem aproximadamente 4 níveis de interpretação. 4 níveis de interpretação. O primeiro deles é chamado de pechá, que traduzido em português significa simples. É a interpretação ao pé da letra. É o texto. É aquilo que está no texto. Eu entendi o texto, e Jesus era tão inteligente que se a pessoa estivesse no nível de consciência que só conseguisse captar o texto, já sairia com algo importante para a vida dela. Com algo moral importante para a vida dela. Ainda que não captasse toda a parábola, ainda que não conseguisse entender a profundidade por detrás do texto, se ela entende só o texto, ela já sai com uma reflexão moral. Então Jesus tinha essa inteligência de também contemplar todos. Porque ele lidava com um público heterogêneo. Então ele tinha que falar de coisas não apenas atemporais, universais no ensinamento, mas ele utilizava também de linguagem para toda a época, porque semente existe em toda a época. Peixe existe em qualquer cultura, pelo menos a noção de peixe. A árvore existe em qualquer cultura. Folha existe em qualquer cultura. Valor amoedado, seja talento, denário, sestércio, existe em qualquer cultura. Então ele utilizava esses símbolos que são universais para transmitir também conteúdos universais. Lidando com o público heterogêneo, ele tinha que contemplar os diferentes níveis de consciência, abarcar aqueles mais infantis, mais imaturos, e também aqueles que podiam compreender mais. Pechá, a interpretação simples, que é a letra. O segundo nível é chamado de reme, que traduzido para o português significa metáfora. É o ensinamento simbólico. Já existe uma alusão, um duplo sentido. Um sentido duplo. Né, uma metáfora, uma indireta, no bom sentido da palavra, uma insinuação. O terceiro nível de interpretação é chamado de midrash. É a chamada compreensão midrástica, que já é algo mais sofisticado. Midrash, traduzido para o português, significa estudo. Estudo. Significa aquele ensinamento que não apenas tem uma metáfora, uma interpretação que não apenas tem uma metáfora, mas que tem uma alusão à tradição antiga, a textos de outra tradição, ao Antigo Testamento, a alusão a outros conhecimentos, ao diálogo, a outras propostas de fé. É algo mais sofisticado que dialoga com outras sabedorias. É uma alusão. Quando Jesus chega para a figueira seca, segunda parábola da figueira seca, e faz aquela maldição, entre aspas, da figueira seca, há uma alusão clara da figueira temporã que não deu frutos a Israel, que era a árvore que podia dar frutos e não deu. Havia ali uma alusão midrash, uma alusão clara ao povo hebreu, que poderia ter melhor vivenciado os ensinos evangélicos na época e até compreendido ele, e não seguiu. Portanto, era a figueira que não deu, a figueira seca. Era uma clara alusão. E o último nível é chamado nível Sod. Esse nível Sod é, traduzido ao português, é um nível oculto, espiritual, no bom sentido da palavra, esotérico, né? Na expressão no bom sentido da palavra, ou seja, místico. Os rabinos costumam dizer o seguinte: a grande maioria de nós só fica nos 2 primeiros níveis. O pechá, o pé da letra, e o reme, uma metáfora. Só fica nesses 2 primeiros níveis. E eles dizem o seguinte: aqueles que só ficam nesses 2 níveis é como alguém que vai no campo, pega o trigo, joga fora o grão e fica com a palha e leva a palha para casa. É uma clara alusão de que a gente entende pouco as parábolas de Jesus e a tradição do judaísmo. E o que é mais interessante nessa tradição toda é que esse nível Sod, esse nível espiritual e esse nível Midrash foram esses 2 níveis, em minha forma de entender, que foram abordados por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. O nível metafórico, o nível profundo
e os componentes morais e espirituais que Kardec tinha o interesse de focalizar em todo o ensino do mestre. É curioso notar que na grande maioria das parábolas, ele começa o discurso dizendo: o reino dos céus é semelhante a, e conta uma parábola. Dando a entender, pelo menos no texto, que todas as parábolas eram para definir aquilo que ele chamava do reino dos céus. O problema é que definir isso é muito difícil. É quase impossível definir algo que é indefinível. Por isso que ele utilizava parábolas para definir. Imaginemos o que é que o povo hebreu compreendia desse reino de Yahvé, esse reino de Deus. Como eles compreendiam. E Jesus tentando ensinar para eles o que era o reino dos céus. Como diz o teólogo e filósofo Carlos Torres Pastorino, o reino dos céus, para a nossa dificuldade de compreensão e até para a nossa confusão, é imanente e é transcendente. Ou seja, são dois conceitos que, em filosofia, se opõem. Ou uma coisa é subjetiva, é psicológica, é interior, é imanente, ou uma coisa está fora, transcende a própria pessoa. Ou eu vejo o cosmo, o céu estrelado que está fora, ou eu examino os meus sentimentos. São outra coisa, é uma outra ordem de fenômenos. O reino dos céus que Jesus estabelecia estava fora e estava dentro. Era transcendente e imanente. Só o Espiritismo, 18 séculos depois, para examinar e dar aquilo que Kardec chamou de a chave para compreender determinadas passagens do Evangelho. Só o Espiritismo para falar que o mundo espiritual se interrelaciona conosco. E a grande função da criatura na Terra é desenvolver a sua natureza espiritual. E à medida que ele se identifica com a sua natureza espiritual, ele sintoniza, se conecta com o mundo espiritual ainda na matéria. E quanto mais ele se conecta com o mundo espiritual, mais ele também mergulha dentro de si mesmo, fazendo autoconhecimento. À medida que ele se conhece, ele se espiritualiza. E à medida que ele se espiritualiza, ele se conhece. É, portanto, um movimento centrípeto e de centrífuga ao mesmo tempo. Para dentro e para fora. À medida que eu me interiorizo, eu me transcendo. E à medida que eu transcendo, eu também mergulho para dentro, fazendo a viagem interior. Como é que na época as criaturas conseguiriam compreender isso? Não havia linguagem psicológica, não havia conhecimento do comportamento humano como a gente tem, não havia conhecimento da ciência, nada. Jesus utilizava os elementos que havia da agricultura. E é interessante porque, se a parábola era de casamento, o dono da festa era Deus. Se a parábola era de comércio, o dono do negócio era Deus. Se a parábola era de agricultura, o agricultor era Deus. E essa é uma das chaves para a gente entender a parábola de Jesus. Tudo isso pode ser resumido na frase de Humberto de Campos, quando definiu, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, o que era o reino dos céus, na obra Boa Nova, capítulo 1 da obra, em um diálogo de Jesus com um fariseu. E Jesus responde: o reino dos céus, disse ele, é a obra divina no coração do homem. Notem bem que é um conceito muito mais profundo do que aparentemente a gente compreende. É uma obra divina. Porque se a gente faz uma obra apenas psicológica, subjetiva, é até uma crítica à minha área de atuação. Se a gente faz um movimento, um processo, um trabalho apenas emocional, a gente não está fazendo uma obra divina. A gente está fazendo uma obra humana. Que é válido? É válido. É válido o desenvolvimento das emoções. Mas ainda não é o reino dos céus. Fazer uma obra emocional, humana. Mas se a gente faz a atividade exterior espiritual, é válido? É, mas também não é o reino dos céus. A gente vê o culto exterior da religião. Os movimentos de culto externo, de adoração exterior, de adoração dogmática. Por isso que é obra divina, não obra humana, no coração do homem. O que é que vai lhe dizer que tem a participação divina? Eu estou colocando isso porque esse é uma das chaves da parábola da semente, que eu vou entrar. Vou entrar lá. Até meia-noite a gente entra. A obra é divina, portanto tem um aspecto que é do alto, que eu não controlo, e quase sempre a gente quer controlar aquilo que Deus controla, porque talvez Deus não saiba controlar direito.
E a nossa parte a gente não faz. Ou seja, é uma obra que tem a minha participação, mas também tem a colaboração do alto que está acima de mim. O Espiritismo vem explicar tudo isso. Vem nos oferecer a chave das parábolas. E entre elas, o nosso tema gira em torno da parábola do grão de mostarda, da semente de mostarda. A maioria das traduções prefere grão de mostarda, para não confundir com a outra parábola chamada parábola da semente. Porque tem uma parábola da semente e a parábola do grão de mostarda, e que é diferente daquele episódio que Jesus compara a fé a um grão de mostarda, que já é outra coisa. Já é outra coisa. Porque Jesus é assim. Ele utiliza, por exemplo, os mesmos elementos com conotações diferentes. Quando a gente pega, por exemplo, só para ilustrar, no Evangelho, serpente é utilizada quase sempre de maneira negativa, símbolo de Satanás, da tentação. E ao mesmo tempo, em outra passagem do Evangelho, serpente é o símbolo da prudência. Sede prudentes como serpentes. E assim a gente vai ver tudo. O símbolo do leão é utilizado na Epístola de Pedro como símbolo do diabo. E ao mesmo tempo no Apocalipse de João é colocado como sendo o próprio Cristo, o leão. Por isso que a gente não pode ficar só no pechá, ao pé da letra. Porque se a gente ficar ao pé da letra, a gente vai pegar aquela passagem que Jesus diz: se a tua boca, a tua mão, o teu pé for motivo de escândalo, arrancai. Você acha que Jesus estava querendo fazer apologia? Se você acha, eu vou desencarnar. Se você acha que Jesus estava fazendo apologia a você se mutilar cada vez que você cometa um erro, você faz uma coisa errada com a mão, corta a mão fora, não vai demorar muito tempo para você ficar sem corpo. Para você desencarnar. Porque vai cortar tanto que não vai sobrar corpo. É claro que é uma linguagem simbólica. Da mesma forma que a linguagem simbólica é a ideia de que aquele que não odiar seu pai e sua mãe não é digno de mim. Você acha que alguém que seguia a lei, honrar pai e mãe, era a lei de Moisés, que falava do amor aos inimigos, estava querendo dizer que era necessário odiar os pais? É uma linguagem simbólica. Então, isso é importante para a gente entender, porque estamos diante do Espírito mais perfeito que esteve conosco. A parábola do grão de mostarda diz, especialmente no Evangelho de Mateus, está em Marcos e em Lucas também, os 3 canônicos. Mas o Evangelho de Mateus é mais claro nesse sentido, porque o Evangelho de Mateus é temático. É todo ele temático. A gente já falou isso várias vezes aqui, né? O Evangelho de Mateus é de temas. Então a gente vê, por exemplo, os temas das parábolas sendo encadeados, porque é um judeu encadeando Jesus como Messias para o seu público judeu compreender. É diferente do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é um evangelho biográfico. Por quê? Porque é o depoimento de Maria Santíssima, que contou a Lucas, e Lucas escreveu as suas memórias a respeito do seu filho. Daí o Evangelho de Lucas é rico na infância de Jesus, em alguns acontecimentos pessoais, é mais cronológico. O Evangelho de Mateus não. É temático. Ele divide por temas. Então, mas no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, há uma coletânea de parábolas que é conhecida como parábolas do reino. E essas parábolas do reino começa com a do semeador. O semeador saiu a semear, o reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu a semear, tal. Depois a parábola, aí vai a parábola da pérola. O reino dos céus é semelhante a uma pérola que caiu num campo, que ficou escondida, que o homem achou, vendeu tudo que tinha para ficar com ela. O reino dos céus é semelhante a uma pérola que foi encontrada. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que fez um pão e colocou fermento para que ele pudesse crescer e depois deu de alimento. O reino dos céus é semelhante a uma rede que foi tirada ao mar e pescou peixes e separou os bons dos maus. Se a gente pegar todas essas parábolas, uma coisa tem em comum. Todas as parábolas falam de algo interior. Porque a rede que joga cai dentro do mar. O símbolo do inconsciente, do desconhecido. A pérola que foi encontrada na ostra está dentro. O tesouro que foi escondido no campo está dentro da terra. É necessário cavar. O semeador que saiu a semear, jogou a semente, ele caiu dentro do solo. Todas as parábolas, se a gente pegar, a mulher que faz o pão cresce de dentro para fora. E aqui há uma indicação da nossa parábola, do nosso tema, que também faz alusão a esse crescimento. Me permitam ler o versículo 31 e 32 do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13, que diz assim: ele estava contando uma série de parábolas,
E essa é uma das últimas parábolas. Na verdade, essa é a penúltima, se não me falha a memória. Tem a parábola do grão de mostarda e depois a parábola do fermento que eu acabei de contar. A parábola do grão de mostarda diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e se faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Essa é a parábola. Parábola curta, que fala de um grão de mostarda que o homem pegou, semeou no seu campo, portanto houve a sementeira do homem, né? Mas é a menor de todas as sementes. E a semente foi crescendo e se tornou a maior de todas as plantas, se fazendo uma árvore, de sorte que as aves do céu se aninharam nos seus ramos. É uma parábola riquíssima, é uma parábola belíssima, com poder de concisão excepcional. Dá para perceber que tem um caráter interior, mas à semelhança da parábola do fermento, tem um caráter de expansão, de movimento de crescimento. Inicialmente a gente fala só isso. Há um movimento de crescimento, porque a semente, a menor de todas, eu não vou entrar no detalhe da botânica, porque possivelmente, segundo os estudiosos, a semente de morango, que é menor do que a de mostarda, não havia. Porque Jesus falou que é a menor semente, mas é porque não se conhecia. Se acredita que a semente de morango é resultado de um cruzamento que apareceu séculos depois. Então, na época, não existia. Ou se existia, não era conhecida. A menor de todas as sementes na cultura era o grão de mostarda. Para a gente não ficar... Jesus errou cientificamente. Ora bem, ele estava utilizando o que era conhecido. A menor semente conhecida ali era o grão de mostarda. E, ademais, ainda que ele conhecesse a semente de morango, não dava para fazer uma parábola dessa com morango. Porque a árvore do morango não cresce, a planta, como a mostarda, que é essa a figura. Porque às vezes a gente quer ler o texto bíblico achando que estamos diante de uma monografia científica. Não estamos. Quer ver outra coisa? Porque a Bíblia, como foi que eu li outro dia? Que a Bíblia considera um bicho lá que não é ave, morcego. Ora, mas essas classificações vieram depois. Na época não havia noção de zoologia. Todo animal que voava era ave. Inclusive o morcego. Então, para a gente não ficar se apegando à letra. A verdade é que nessa parábola há uma alusão clara a uma semente que é diminuta, que cai na terra, que cresce, que se desenvolve e se torna uma árvore grande que mais tarde vai ser abrigo para aves. Olha que coisa interessante, que riqueza. Há um caráter evolutivo na parábola, não apenas de interiorização, mas de crescimento da semente. Há uma dimensão, portanto, interior, mas e é essa a beleza da interpretação. Eu tenho pelo menos 4 interpretações que se conjugam nessa parábola. E eu vou repetir, daqui a 200 anos, quando eu estiver reencarnado, se a gente estiver falando sobre essa parábola de novo, possivelmente não sou eu que vai fazer a palestra, mas a gente vai entender outras interpretações, outras camadas, porque as parábolas de Jesus têm dessas. A primeira interpretação, uma interpretação mais direta. Jesus estava dizendo que o reino dos céus vai crescendo discretamente, que começa como um grão de mostarda, que ninguém vê, e que vai se desenvolvendo, vai evoluindo, vai se ampliando. Há aqui uma clara alusão ao evangelismo cristão ortodoxo, que é defendido pelas igrejas e pelas doutrinas religiosas tradicionais. Jesus estava falando que a divulgação da sua palavra, a propaganda do cristianismo, começa como um grão de mostarda e vai crescendo e vai tomando conta do mundo. Está falando do evangelismo, ou seja, da conversão dos cristãos. É uma interpretação? É. É válida? É. Mas não é total. É apenas parte do entendimento. Até porque o reino dos céus não era um mutirão para se converter todo mundo em cristãos. O reino dos céus é mais profundo. É mais profundo. É a obra divina no coração do homem.
Uma segunda interpretação, que é uma interpretação que eu gosto muito, que é inclusive de acordo com alguns teólogos judeus, né? Boa parte hoje dos teólogos e dos eminentes especialistas defendem essa interpretação como sendo a interpretação principal. Qual é a interpretação? Na época, as pessoas questionavam quem era o Messias, quem deveria ser o Messias, e quando Jesus apareceu, se Jesus realmente era o Messias. Por quê? Porque a tradição dos judeus esperava que quando o Messias chegasse, chegaria também uma era messiânica, uma era de paz, de fraternidade, uma era onde não haveria conflitos, não haveria intolerância, não haveria crueldade, não haveria violência. Ora bem, Jesus era ou não era o Messias? E se ele era o Messias, por que essa era de paz não chegou? Essa era a pergunta. Por que o mundo continuava como está? Por que a situação permanecia? E o que é pior, ele é o Messias e morre abraçado numa cruz de vergonha? Morre de uma maneira hedionda, vergonhosa, era a pior pena de morte na época, execução penal, era a pior. Desconsiderado e ignorado, não conhecido pela população geral, só pelo círculo estreito de pessoas analfabetas e miseráveis. E esse é o Messias? E cadê a era de paz? Cadê a era de fraternidade? Cadê a era de equilíbrio que não veio? Cadê a era messiânica? Então, os teólogos acreditam que Jesus estava dando uma resposta a essas pessoas que perguntavam isso com a parábola do grão de mostarda, dizendo que a era viria, mas começaria com uma semente de mostarda e cresceria ao longo dos tempos. Que era necessário respeitar aquilo que o Espírito Emmanuel disse a Chico Xavier, escreveu para o Chico Xavier, que é o espírito de sequência da natureza. Que por melhor que seja o homem, ele não se fez homem genial de um dia para a noite. Um dia ele foi um feto na barriga de uma mulher. Um dia ele foi um embrião. Um dia ele foi uma célula ovo. Uma célula sexual feminina fecundada pela célula sexual masculina. Um dia a árvore gigantesca foi apenas uma semente. E não se transformou em árvore gigantesca de um dia para a noite. Era uma clara alusão que era necessário obedecer o aspecto de respeito à natureza, o espírito de sequência, de que há processos que não se dão de uma hora para outra. Portanto, era uma resposta. Mas a parábola não para aí. Uma terceira interpretação é a interpretação que a gente já começou a dar. Se o reino dos céus é algo interior, subjetivo e espiritual, começa como um grão de mostarda no coração do homem e vai se agigantando, vai crescendo. É a alusão à reforma moral, ao aprimoramento íntimo pessoal, ao desenvolvimento das virtudes, que não se dão também de um dia para a noite. Por melhor que seja o agricultor, ele faz a parte dele, por isso que a parábola fala de ele semear no seu campo. Cada um de nós semeia no próprio campo, que é o campo interno. O terreno das nossas realidades íntimas. Então, ele semeou no seu campo a semente. Então, cabe ao agricultor, ao trabalhador, fazer a sua parte. Mas ele não consegue fazer tudo. Porque ele precisa aguardar o clima, a estação propícia, as condições climáticas, o terreno fértil, né? A ausência de pragas, para que a semente dê. O trabalho da agricultura é um trabalho de fé, porque ele faz a sua parte e espera. É um trabalho de confiança, porque ele não sabe se vai dar aquilo que ele está plantando. Então, é uma metáfora muito interessante. Jesus utilizar isso para falar da nossa parte e aguardar que o tempo faça a sua parte. Porque há situações que são imprescindíveis a contribuição do tempo. É imprescindível a contribuição do tempo sobre determinadas situações. Quando nós vemos, por exemplo, Saulo de Tarso, diz Emmanuel em Paulo Estevão, que quando Jesus aparece a ele às portas da cidade de Damasco, ele que já havia matado dezenas ou talvez centenas de pessoas, levado à morte por açoite até a hemorragia total, ou apedrejamento público, como ele fez a Gesiel, o apóstolo Estevão, esse homem furioso, que ia na direção de um cristão já de idade avançada para destruí-lo, que, segundo o que ele havia conseguido pescar por tortura de outros cristãos,
Esse indivíduo, que ele é considerado um dos inimigos da causa judaica, estava em Damasco. Ele ia para Damasco. Teve o transe, tombou do cavalo, ou do camelo, sobre o qual estava montado. Começou a gritar, pedindo socorro, porque estava num transe de estado alterado de consciência. E Jesus lhe aparece e lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é você? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegue. Diz Emmanuel, descrevendo essa passagem, que o antigo doutor da lei, orgulhoso e furioso, chora copiosamente, percebe ali o grande erro que havia cometido, renova suas concepções, mas, escreve Emmanuel, na sua beleza especial, entre ele e Jesus havia um abismo gigantesco que ele teria que transpor ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Nem o apóstolo Paulo escapou do tempo para se aperfeiçoar. Porque não podia fazer o trabalho do reino dos céus dentro dele de um dia para a noite. Era necessário investir a sua vontade, sim. Não achar que Deus faz tudo. Mas também, as imperfeições não se modificam de uma hora para outra. Quem vê Simão Pedro, no final da existência, vê que ele estava outro homem. Contei isso numa palestra sobre Pedro recentemente. A importância de Pedro no final da existência com os apóstolos, a ponto de apaziguar e de equacionar conflitos muito sérios, graças à sua sabedoria e à sua alta espiritualidade que ele encontrou, assessorado por forças espirituais importantes. Narra Emmanuel, em Paulo Estevão, que em um momento clímax da igreja cristã primitiva, a igreja estava se dividindo em duas: Tiago e os seus apoiadores de um lado, Tiago Menor, filho de Alfeu, e Saulo de Tarso, já Paulo, com outra posição. Embora Paulo tivesse razão, tivesse mais certo, de levar o evangelho para todo mundo, e Tiago achasse que o evangelho ficaria circunscrito aos judeus circuncidados, ambos tinham tarefas importantes e nenhum dos dois compreendia o lado do outro. Nós somos assim também. Quase sempre a gente olha o outro e não consegue se colocar no ponto de vista do outro. Só entende o nosso ponto de vista. E eles ficaram atritando, discípulo de Jesus, atritando quase a vida inteira. E Pedro no meio. E houve um momento que Paulo, porque Paulo era um negócio assim meio agreste, né? Ele era um homem valoroso, mas ele colocava as coisas assim na lata, né? Então ele colocava as coisas de maneira tão ríspida que era apóstolo chorando, o outro ficando melindrado, o outro saindo marejado de lágrimas, Barnabé com o olho vermelho, que não era de fumar maconha, era de chorar. Porque ele chegou assim, diante de todo mundo, ele disse: eu acho que Pedro está sendo omisso. Pedro está sendo mais conivente com os erros, porque ele está vendo isso tudo e não está falando nada. Eu quero que ele se manifeste agora. Dê a sua opinião, porque ele é referência para todos nós. É o grande seguidor e o grande amado do Cristo, que depositou nele a confiança do seu rebanho. Que ele diga agora, porque o silêncio dele é omissão criminosa. E graças a isso, nós estamos nesse impasse. Barnabé começa a chorar, alguém começa a discutir com ele e vai dizer: como é que você fala assim de Pedro? Como é que você coloca Pedro na berlinda dessa forma? Quem é você para falar nisso? Etc. E quanto mais o povo discutia com Paulo, mais Paulo insistia e a discussão ficou cada vez mais acalorada. O negócio ficou tenso. Se tivesse remédio de pressão, o povo estava tomando na época. Ficou num negócio tenso. Pedro, em oração, os bons espíritos, talvez o próprio Cristo, colocou na sua clarividência uma imagem, a cruz. Ele percebeu que não era necessário se crucificar ali. Levantou-se, todo mundo fez silêncio. Todos aguardavam. O que ele dissesse, a igreja se romperia, se dividiria. O que é que ele poderia dizer? Ele então parou e começou a falar das suas falhas. Todos sabem que eu errei no momento que Jesus mais precisou. Eu cometi os piores erros. Disse que levaria ele para toda a vida e sacrificaria a minha vida, mas no momento que ele mais precisou, covardemente, eu lhe dei as costas. Fiquei com remorso a ponto de enlouquecer. Todos aqui sabem o erro que eu cometi, porque não é ignorado de ninguém. E me coloco aqui para ser julgado. Aceito o julgamento de vocês. Porque sou totalmente feito de falhas como vocês. Como todos nós. E por isso passível de equívocos. Não quero errar de novo. Mas gostaria de enfatizar que talvez eu seja o mais necessitado de todos vocês. Pegou o Evangelho de Mateus,
abriu no texto e disse: irmão Paulo, agora passemos para os comentários do Evangelho. Pegue aqui o texto e leia e conduza a reunião. Todo mundo ficou assim, sem saber o que falar, naquele gesto de humildade. Paulo pegou, tremendo a mão, surpreso com aquela atitude de Pedro, de humildade total, sensibilizado. E Pedro disse: comece a ler, Paulo, e faça aí seus comentários do Evangelho. E ele não conseguiu nem raciocinar, e as pessoas impactadas com aquilo dissiparam um pouco aquela questão, aquela querela, e evitou uma cisão na igreja cristã primitiva. Então nós vemos o homem se engrandecendo, a reforma íntima, o grão de mostarda que vai se tornando árvore, que vai gerando copas e folhas, e vai mais tarde gerando aves. O símbolo da ave é algo que voa, portanto que transcende. Aves que se aninham nessa árvore. Eu nunca me esqueci, no início da minha tarefa como trabalhador e militante espírita, uma entidade espiritual e mediúnica me disse mais ou menos assim. Eu tinha 16 para 17 anos, estava começando a falar, e a entidade me disse, era alguém que tinha antipatia por mim e dizia que foi prejudicado por mim em uma encarnação anterior. Eu não me lembro de nada, mas ele dizia, eu acreditava nele. E a entidade dizia em algumas situações o seguinte: certa vez ele me disse, nós daqui pegamos uma planta que está ainda começando a crescer e cortamos facilmente. Porque é fácil. É fácil. Porque se deixar a planta crescer, o tronco fica mais forte, robusto, os galhos ficam mais estruturados e é mais difícil de cortar. E como a árvore começa a dar frutos, já fica difícil até a gente pegar um serrote ou um trator. Porque a própria comunidade que se alimenta dos frutos daquela árvore impede que aquela árvore seja destruída. Eles, meu Deus, que parábola no estilo Jesus, esse obsessor está me dando aula de parábola. E eu disse, meu irmão, não entendi não. Eu havia entendido. Meu irmão, não entendi não, me explica aí direito. Ele disse, um trabalho novo, iniciante, ou um trabalhador jovem, é fácil de ser destruído, porque é frágil. Mas à medida que ele vai se fortalecendo, vai criando raízes, vai estabelecendo benefícios e vai produzindo frutos, se torna mais difícil de destruí-lo. Que metáfora! Que coisa interessante, que é a parábola do grão de mostarda. Então, a última interpretação que eu daria é uma consequência da reforma moral, que é a espiritualização. Se eu vou me reformando e vou crescendo, vou deixando crescer essa semente e transformando em árvore, quando eu vou estudando a espiritualidade, quando eu vou amadurecendo intelectualmente, quando eu vou me desenvolvendo pela inteligência, pela cultura, mas pela moral também, pelo meu melhoramento, eu vou me espiritualizando. O que é que isso faz? Eu vou agigantando a árvore espiritual de mim mesmo na direção do mundo após a morte, após a vida física. Minha árvore, que começou com a diminuta semente, se torna de tal forma conectada e altiplana que nós repetiríamos aquilo que Chico Xavier disse. Quando eu li isso de Chico, eu disse, isso é um exagero. Hoje eu já compreendo um pouco mais. Porque Chico dizia mais ou menos assim, que ele era 80% de vida espiritual e 20% só de vida material. Que ele vivia mais no mundo espiritual do que no mundo da matéria. E aí Arnaldo Rocha, com aquele jeito dele, grosseiro, direto e ao mesmo tempo escancarado, diz assim, Chico, você é um cadáver que respira, morreu e se esqueceu de deitar. E ele diz, é verdade, meu filho. Não é que você tem razão, porque eu fico mais lá do que cá. Eu fico mais conectado. Às vezes eu não sei se eu escrevo por mim próprio ou se é Emmanuel que dirige a minha mão. Um dia eu chorava tanto no grupo espírita da prece, com a presença de Alta de Souza emocionada, que eu não sei dizer se era ela que chorava utilizando-se dos meus olhos ou se era eu que chorava por mim mesmo sob a sua influência. Se misturava, se miscuía naquilo que Paulo diz, já não sou eu quem vive, é o Cristo quem vive em mim. Essa identificação com o mundo espiritual, com o plano divino, com a transcendência, com essa realidade de tal forma que aí a gente consegue compreender que o transcendente não é tão antagônico do imanente. Immanuel Kant, o filósofo prussiano, tão conhecido da tradição filosófica, um dos maiores filósofos da história da humanidade,
tem uma frase que ficou viralizada, tornou-se famosa. Ele diz mais ou menos assim: duas coisas me impressionam. Duas coisas. O céu estrelado fora de mim e uma certa lei moral que está dentro de mim. Kant, sem saber, estava antecipando Allan Kardec. Porque Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, vai dizer que a lei divina, ao mesmo tempo que regula a vida material, astronômica, cósmica ao nosso redor, regula a vida na nossa alma. Chegará o dia que não vai haver diferença no céu estrelado que eu vejo fora, na sua harmonia e na sua ética, e na ética que eu encontro dentro de mim, na minha consciência. Quando esse dia chegar, eu não precisarei colocar no meu estabelecimento comercial: sorria, você está sendo filmado. Eu não precisarei entrar no banheiro do Sheila como eu entro aqui. Por favor, não jogue papel higiênico no chão, porque talvez a gente não saiba e precisa ter um aviso dizendo isso. Talvez eu não precisarei mais de câmeras me vigiando, porque quando chegar nesse nível, pouco importa se alguém está me vendo ou se alguém não está me vendo, eu ajo da mesma forma. Nós ainda agimos por causa da lei, por causa do controle social, o que é bom, mecanismos bons, por causa da multa, por causa da câmera que está nos filmando, porque se a gente estivesse agindo sabendo que ninguém estaria vendo, talvez a nossa conduta fosse diferente. Talvez a nossa atitude seria outra. Chegará um dia que a sua atitude será a mesma. Que não importa se alguém está te observando ou não, porque você está. Nesse dia, o que está fora, o mundo espiritual que transcende, está também dentro. É encontrado no mundo íntimo. E nesse dia, o grão de mostarda já se tornou árvore e já se estruturou como aninho, como proteção, como abrigo de aves que querem voar. De seres que também querem voar e que encontram em você esse abrigo, essa árvore que pode se utilizar de você ou ter em você como referência. Sabe por quê? Porque você no seu próprio campo semeou, fez a sua parte e aguardou o espírito de sequência do tempo, respeitou a natureza e aguardou que o processo evolutivo fizesse a sua parte. As duas coisas. Para concluir, me permito ilustrar com uma história que eu contei recentemente também. Ainda sobre Simão Pedro. Diz Humberto de Campos Espírito que quando ele estava no momento final da morte, naquela célebre passagem que Giovanni Papini, o teólogo italiano, descreveu tão bem na sua obra, quando ele é colocado para ser crucificado, para ironizar a crucificação do Cristo. E ele, veja, era um pescador, mas tinha uma inteligência fantástica. Ele percebendo que se os cristãos começassem a ser crucificados, a força da mensagem da cruz perderia aquele impacto, porque banalizaria o símbolo da cruz. E como soldados pegaram numa fossa e colocaram numa cruz para que ele fosse morto, ele disse: não mereço morrer como ele morreu, me coloquem de cabeça para baixo. E assim o fizeram. E ele ali, de cabeça para baixo. Nós sabemos, e é por isso que Jesus falou muito pouco no momento final, que o processo de crucificação, há obras que estudam essa pena de morte dos antigos fenícios, não apenas é penosa, mas impede a pessoa de falar muito, porque o peso do corpo esmaga os pulmões. E a pessoa vai morrendo também por asfixia, por conta do peso do corpo. No caso da crucificação de cabeça para baixo, não se dá da mesma forma. O esperado é que a morte seja mais lenta por hemorragia. O tempo passa e nada do antigo pescador, que tinha uma saúde robusta, morrer. Nada. As más línguas diziam que como ele viveu com a sogra a vida inteira, então ele criou, mas isso é a intriga da oposição. Colocaram ele de cabeça para baixo, dizem até que Jesus frequentou a casa dele mais uma vez por causa disso, por compaixão, porque ele morava com a sogra, segundo o Novo Testamento. Mas eu acho que isso é coisa de genro ou de nora da época. Colocou ele de cabeça para baixo. E ele não morria. E diz Humberto de Campos Espírito por Chico Xavier, que um dos soldados, enfurecido,
pega um pedaço de pedra e atira de maneira feroz e violenta na cabeça do apóstolo, que começa a sangrar, e ele desencarna imediatamente, pelo golpe violento. Sente-se desprender do corpo, sai da matéria, e depois de alguns minutos, alguns momentos que ele não consegue ainda definir, na verdade ele ficou dias dormindo, ele desperta numa região espiritual, e diante dele está Jesus sentado, olhando para ele e sorrindo. Ele diz: mestre, quanto tempo eu estou aqui? E Jesus disse que ele estava ali há alguns dias, talvez 2 semanas. E diz: agora que você acordou, você pode desfrutar das bênçãos do meu reino. Vou lhe pedir licença, porque eu tenho um trabalho a fazer. Preciso voltar a Roma, ir para o circo máximo, porque tem seres que morrem pelo meu nome e eu quero estar ali com eles. Estar ali com essas pessoas. Mas pode descansar, Simão, e desfruta. E Pedro vai dizer: não, Senhor, se o Senhor vai trabalhar, eu também vou. Era Simão Pedro, era a característica dele. Levanta-se e vai atrás. Vai atrás do Senhor. Desce e estava tudo calculado, porque Jesus não é gente. O negócio já estava tudo calculado. Jesus já antecipava essas coisas. E aí ele desce ao circo máximo, começa a ajudar aqui e acolá, a atender um e outro, né? Um cristão que desencarna, uma mulher que é devorada por um leão, outra criança que é despedaçada por uma flecha ou por um gladiador, e eles acolhendo esses cristãos que desencarnam em festa, até que em determinado momento Simão e o próprio Cristo ouve alguém chamar por Pedro. Era uma casa ali próximo, na Via Ápia antiga, ali perto de Roma, ali em Roma. Jesus vai com ele e chega na porta da casa e diz: Simão, tem alguém que ele chama lá dentro, vai. Jesus já sabia. Era alguém chamando por Pedro, mas não era alguém chamando por Pedro via voz, mas era uma vibração mental que alcançava o apóstolo desencarnado. Em determinado momento, em um certo momento, que Simão percebia a vibração, o grito mental da criatura, ele entra na casa, Jesus fica ali à porta da propriedade, sorrindo e balançando a cabeça. E ao entrar, quando ele se defronta, ele vê que era o soldado que havia tirado a pedra na sua cabeça. Chorando copiosamente, com remorso e com o filho em altas febres no leito, a ponto de morrer, delirando de febre. E com culpa, com sentimento de culpa, achando que ali era um castigo divino por ele ter assassinado o grande discípulo de Jesus, ele orava a Pedro, pedindo a sua proteção. Pedro treme, uma reação emocional, olha para trás, Jesus sorri, ele compreende o que é que ele deveria fazer. Se aproxima, estende as mãos e começa a irradiar o seu magnetismo. O menino começa a já responder, a apresentar melhoras, e Humberto de Campos acaba o conto dizendo: naquele dia pareceu que nada aconteceu, era um dia comum, como todo outro. Para o antigo pescador de Cafarnaum, era um dia especial, onde ele crescia ainda mais por dentro. Mas para aquele soldado, era um dia incomparável e único, onde aquela alma se renovou e o grão de mostarda começou a ser plantado a partir daquele momento, na grande renovação que ele ia fazer. Muito obrigado, muita paz.